Gente, nós vamos dar início à nossa matéria de hoje, que foi fruto dos papelinhos que nós escrevemos aí, tá? E assim, o objetivo desse estudo de hoje é um objetivo extremamente reflexivo. Esse estudo de hoje vai ser dividido em duas etapas. Eu vou passar para vocês algumas coisas que foram coisas que vocês mesmos falaram e eu desenvolvi um estudo em cima dele. E no final nós iremos fazer uma prática de visualização terapêutica para a gente começar a tratar esses problemas que a gente precisa de tratar, tá? Então assim, vai ser algo muito legal. Possivelmente é algo que talvez a maioria ou ninguém nunca fez, tá? Mas é algo que eu digo a vocês que após essa iniciação de hoje, que continuem fazendo, porque vocês vão notar muita diferença na vida de vocês e vocês vão entender isso no finalzinho, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de habilidades emocionais. Deixa eu só descer um pouquinho aqui para ficar melhor. Isso, ótimo. A gente vai falar sobre desenvolvimento de habilidades emocionais e a gente vai ver tudo que vocês relataram nos papéis que foram escritos ali. Eu fiz isso em todas as turmas de cuidador, tá? Eu estou hoje, segunda-feira, com uma turma em São Geraldo, quinta-feira com uma turma de cuidador em Tocantins, com vocês aqui, com uma turma que vai começar em Visconde do Rio Branco. Então, todas as turmas eu fiz isso, e com a turma de Ervália também. Todas as turmas eu fiz isso. Eu levei para eles a mesma proposta que levei para vocês. E uma coisa surpreendente, a maioria das respostas veio em todos os papéis, tá? Todos eles. Então assim, por quê? Porque nós temos um perfil mental. Nós criamos mapas mentais. E muitas vezes o seu mapa não é você. O seu mapa, muitas vezes, ele é construído de crenças limitantes que você foi adquirindo durante a sua vida, que na maioria das vezes foi adquirida na sua infância e que você não consegue livrar-se delas por não reconhecê-las. E esses mapas mentais é como se fosse caminho. Por exemplo, você olha, vou citar aqui um mapa mental que boa parte dos homens tem. Está reunido um grupinho de homens, passa uma moça bonita. Aí um deles fala assim: já peguei. Nossa. Isso é um mapa mental que muitas vezes a pessoa não dá conta que faz isso, mas ele faz. E ele faz isso por quê? Porque isso está gravado ali. Ele acha que isso é normal. E nós fazemos inúmeras coisas que estão gravadas no nosso mapa mental, mas que essas coisas não definem quem nós somos. Essas coisas, elas nos colocam em condições que a gente não gostaria muitas vezes de estar e que muitas vezes você quer sair delas, mas não consegue. Então, traçar novos mapas mentais é fundamental. E como que a gente faz isso? E como que a gente consegue traçar esses novos mapas mentais? Desenvolvendo habilidades emocionais. Ninguém tem dúvida da fragilidade humana. Está tudo bem conosco, mas basta uma simples frustração para nos causar desequilíbrio emocional. Somos vulneráveis demais. Uns muito mais do que os outros. Tem gente que se sair na rua e a pessoa encontrar que você fez um penteado ou um corte de cabelo, a colega olha para você e fala: não gostei do seu cabelo, a pessoa volta para casa triste. Existe muita gente assim. Você põe uma roupa,
Você encontrou com alguém, a pessoa falou: nossa, que roupinha feia. Você volta desanimado. E vamos lá. Mulher é um bicho mentiroso demais da conta quando se trata de falar algo com a amiga. Às vezes a amiga tá horrível, ela fala: você tá linda. Mulher faz muito isso. Só que é o seguinte, a pessoa em si sabe que tá ruim. A pessoa em si sabe que está ruim. E muitas vezes, quando você faz isso, você não está ajudando muito a pessoa. Então, tem formas da gente fazer um comentário positivo ou negativo, mas que a pessoa não sinta ele. Porém, isso é muito da pessoa também. É porque a pessoa é muito sentida. Qualquer coisa para ela é muito. Ficamos magoados quando sentimos tristeza por algo que nos desagradou. É um efeito cascata. A mágoa gera decepção, que é um dreno da admiração, sem o qual não se sustenta sem fortes laços. Muitas vezes desfaz-se amizades boas, amizades longas, simplesmente porque uma pessoa falou a verdade com o outro. Falou que não gostou. Aí eu vou te perguntar uma coisa: você gosta de todo mundo? Por que os outros é obrigado a gostar de você? Por que você acha que os outros é obrigado a gostar de você? Aí a gente pensa assim: mas eu não penso assim não. Mas se comporta assim. Não pensa assim, mas se comporta assim. Por quê? Por causa desses mapas mentais inconscientes que tá lá. É a mesma coisa quando você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e fica assim toda hora assim: não respondeu. A pessoa não é obrigada a te responder na hora. E se nem quiser te responder, é um direito da pessoa também. Agora está na moda colocar aquele coisinha para ninguém saber que visualizou. Eu acho horrível aquilo. Direito da pessoa também. Ninguém é obrigado a responder ninguém. Não precisa de fazer aquilo. Simplesmente falar sim ou não. Mas para não falar não para ninguém, faz de conta que não viu. Aí mandar áudio que aí não tem como não visualizar. Entendeu? Mas independente disso, a pessoa pode ouvir o seu áudio e não te responder. É o direito dela. Mas assim, geralmente a gente fica esperando uma resposta. Tudo isso pode piorar e evoluir para algo mais profundo: o rancor. A sensação que aprisiona, causa sofrimento e amargura. Isso aqui, gente, a gente já começa a entrar num padrão muito mais profundo. Quando você fica magoado com alguém e aquela mágoa se transforma em rancor, é como se você estivesse entrando num quarto escuro, estivesse se trancando lá dentro. É a mesma coisa, porque quando você permite que a mágoa se transforme em rancor, automaticamente você se aprisiona. Viver rancoroso é viver prisioneiro da dor. Um indivíduo se torna sensível à mágoa, ao rancor, quantas vezes forem suas vivências com esse sentimento. Quanto mais machuca, mais frágil. E uma outra coisa, nós temos dificuldades de reviver as coisas. Vocês já ouviram a palavra ressentimento? Vocês sabem o que significa a palavra ressentimento? Sentir novamente. Ressentir. Então, quando acontece algo desagradável na sua vida, que você lembra daquilo e aquilo te machuca, você está ressentido. E toda vez que você lembrar, você vai sentir aquilo novamente. Então você precisa começar a tratar isso para que você pare de se machucar. Porque automaticamente você vai se machucando sempre com essa lembrança. Isso porque nossa memória emocional armazena os fatos numa gaveta mental. E a cada novo golpe, essa gaveta é aberta e todas as mágoas anteriores são vislumbradas. Ou seja, alguém te fez alguma coisa, te falou alguma coisa que
que te magoou e te machucou profundamente. Todas as vezes que aquilo acontecer, que algo às vezes não foi nem tão grave assim, mas algo voltar naquela lembrança que você teve, volta tudo à tona de novo, como se fosse um déjà vu. Isso já aconteceu comigo novamente. Aí você começa a criar bloqueios mentais que vão te atrapalhar e vão te impedir de ser feliz e de caminhar. A porta sem fechadura. Nosso coração, nosso pensamento são como uma prisão que não tem muros e nem cela. Há uma porta sem fechadura para o lado de fora, onde a única forma de trancar é por dentro e não por fora. Com isso, todas as vezes que eu tranco alguém, eu também me aprisiono. E todas as vezes que a gente fica magoado com alguém, que a gente fica com rancor de alguém, você aprisiona a pessoa dentro de você e fica preso naquele sentimento também. Aí muitas vezes a pessoa fala assim: eu não consigo esquecer isso. Não consegue, você está ali junto com a pessoa todo dia. Muitas vezes você só não percebe isso. Porque aquelas lembranças machucaram tanto, foram tão profundas, que você não consegue administrar isso. A gente fica igual o boi, remoendo, ruminando, e aquilo vai indo e voltando, e toda vez que volta, te faz mal. Toda vez que volta, te faz mal. O que a gente tem que tentar fazer? Digerir isso, para parar de voltar. Digerir esse sentimento para parar de voltar. Muitas vezes, sozinho, você não consegue. Você vai ter que procurar uma terapia, um psicólogo, um terapeuta, para que a gente consiga fazer esse processo de digerir. Essa chave tem alguns nomes. Qual que é a chave que abre essa porta? Qual que é a chave que me liberta desse sentimento? Ela pode se chamar auto-amor, ela pode se chamar persistência, determinação, coragem, perdão e amor. Essa chave ela pode ter vários nomes. Devemos ter a capacidade de levantar dos nossos tombos, porém é igualmente necessário que o outro zele por sua conduta. Há um ditado que diz: cada um está enfrentando uma batalha. Na dúvida, seja gentil. Alguém que se declara magoado e rancoroso costuma ser mal visto, criticado e julgado de menos evoluído. Mas é preciso ficar atento a esse julgamento. Para existir um magoado, é preciso que haja um agressor. E sim, esse sim deve ser visto com olhos mais criteriosos. Caso contrário, corremos o risco de culpar quem sofre e isentar quem agride. Sabe uma outra coisa, quando a gente fala de perdão, uma outra coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender? Perdoar não significa conviver com a pessoa. Como é que você vai conviver com alguém que só te agride, só te maltrata? Muitas vezes perdoar é se dar esse alívio e entender que o outro não merece sentimento nenhum da sua parte, nem mesmo a mágoa. Perdoar, muitas vezes, é deixar para trás aquela mágoa, deixar para trás aquele passado, aquilo que te feriu, mas abandonar literalmente essas pessoas. Porque todas as vezes que você tem contato com essas pessoas, eles te ferem, eles te machucam. Toda vez que você tem contato com eles, eles te machucam. Então você precisa entender que a pessoa principal nesse meio é você. Você precisa se curar disso. E muitas vezes, para se curar disso, você precisa de tempo para administrar tudo isso. E esse tempo que você precisa para administrar tudo isso é longe de quem te fez mal. Você não tem como conviver com a pessoa todo o tempo. Eu tenho contato com uma pessoa que eu converso com ela, que ela hoje é divorciada.
ela fala que é divorciada, mas não é. Ela não é divorciada, ela fala que é, para todo mundo. Assinou o papel do juiz, mas ela não é divorciada. Por que ela não é divorciada? Porque ela mora aqui e o ex-marido mora do lado. Aí ela fala assim, o meu namorado não pode ir lá em casa porque o meu ex-marido briga. Ela é divorciada? Não é. Ela está mais casada do que nunca, só não dá conta disso. Então, automaticamente, o que ela deveria fazer? Cortar totalmente as relações de ligação com ele. Se ela não faz isso, ela não se divorciou. E é assim que a gente age com as pessoas que nos fazem mal. A gente está sempre em contato com elas. Está sempre em contato com elas. Por quê? Porque automaticamente ela está sempre aqui dentro de você, ó. Ela está aqui toda vez. Você não quer falar nela, você está conversando com uma pessoa, aí você fala, não, você vê, fez isso com você? O fulano fazia isso comigo. Você não vai esquecer nunca disso. Ah, nossa, você lembra aquela menina que passou por aquilo lá? Então, foi igualzinho comigo. Você nunca vai esquecer. Por quê? Porque você está ruminando a situação. A primeira coisa, por exemplo, uma pessoa que tem um vício da bebida e ele quer largar a bebida, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Abandonar as amizades antigas. É a primeira coisa que ele tem que fazer. É incapaz de você, uma pessoa que é alcoólatra, chegar num bar que está todo mundo bebendo e não beber. É a mesma coisa de um gordo chegar num rodízio de batata frita e não comer. É impossível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o ambiente. E quando a gente está falando de mágoa, qual é esse ambiente? Esse ambiente é mental. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar essas pessoas que nos fazem mal. Um subproduto da mágoa é o rancor e a vingança. Nem sempre ela vem no pacote, mas dependendo do traço da personalidade de uma pessoa, ela não consegue conter os seus impulsos vingativos. Vemos com frequência crimes passionais, órgãos sexuais mutilados, vídeos íntimos vazados deliberadamente, mensagens anônimas e outras condutas de retaliação. A vingança é muitas vezes uma tentativa de fazer justiça, um reparo, uma compensação ao prejuízo sofrido, uma espécie de acerto de contas inconsequente. Na maioria das vezes, quando é algo não muito grave, sabe como é que a gente se vinga da pessoa? Falando mal dela. Fulano fez isso comigo, fulano é assim, fulano é assim, assado. Então a gente fala mal da pessoa como uma forma de vingança. Por quê? Porque automaticamente você tem lá na sua cabeça, se eu falo mal de fulano, outras pessoas não vão se aproximar dessa pessoa. E quanto mais você fala da pessoa, mais ela anda junto com você, mais ela está junto com você. Então, na maioria das vezes, esses pensamentos, ele é mais de quem os cultiva do que do outro. Muitas vezes a outra pessoa não está nem lembrando de você, porque dizem que quem bate esquece, né? Aí, quanto mais a pessoa esquece, mais você lembra dela. Em torno de 1780 a.C., no reino da Babilônia, foi criada a lei de talião, olho por olho e dente por dente, pelo meio da qual era permitido fazer justiça, desde que proporcional ao crime. O olho por olho e dente por dente visava impedir que a justiça fosse feita de forma desproporcional, tal crime, tal pena. Cortou a mão, fica sem a mão. Agrediu alguém, é agredido da mesma moeda. Por isso, olho por olho e dente por dente. Porém, o que acontece? Depois começou-se a entender que, na verdade, isso não é uma medida de justiça, isso é vingança. Na verdade, isso não é uma medida de justiça, isso é vingança. E quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, quanto mais livre desses sentimentos pesados você fica, mais você consegue se entender, mais você consegue
demonstrar as suas emoções e mais você consegue ficar livre desses sentimentos que tanto aprisionam a gente. É sabido que o ser humano nasce com o instinto de atacar quem o agrediu. Isso está presente até em crianças, que, ao ser lesada, revida imediatamente sem culpa e sem medo. Há estudiosos que defendem que o sentimento de vingança é tão natural quanto o amor e o ódio, mas, pelo fato de ser condenado social, religiosamente, tende a ser mais reprimido do que realizado. É o caso de Thomas Hobbes, filósofo inglês e autor da obra Leviatã, de 1651, em que aponta que o estado natural do homem é a guerra, só podendo adquirir a paz por meio de um contrato social. A forma de lidar com as frustrações da vida varia de acordo com a pessoa, tendo em vista sua personalidade, características e freios morais. Quanto mais você olha para você mesmo, quanto mais você examina você mesmo, mais você se conhece. Quando a gente colocou a dimensão dos nossos sentimentos naquela folhinha de papel e escreveu ali as coisas que nós achamos que temos de ruim, é porque é algo que a gente sabe que precisa ser trabalhado, é algo que a gente sabe que precisa ser melhorado e a gente precisa investir nisso. Porém, para investir nisso, a gente precisa de parar de criar mecanismos de fuga. A gente precisa de parar de criar mecanismos de fuga. O maior mecanismo de fuga que a gente tem ultimamente, quando você precisa de examinar a sua consciência, você olha para o celular. Quando você precisa de examinar a sua consciência, você foge para outro lugar. Quando você está num lugar que você não tem celular, você arruma um outro meio de fuga. Você fica contando quantas pilastras tem, você fica contando quantos. Isso tudo são mecanismos de fuga. Você olha para o chão, olha quantas listrinhas tem, aí você olha para o outro lugar, quantas emendinhas tem. Isso são mecanismos de fuga. Por quê? Porque você não quer encarar a situação de frente. E quando você não encara a situação de frente, você não melhora. Você não melhora. Toda vez que você cria fuga, é uma forma de sair daquela situação e não olhar para Mas ela. quando numa situação de minha pessoa é assim do mesmo jeito. Como é que é? Quando não há situação nenhuma e a pessoa é assim do mesmo jeito. Não entendi a sua pergunta. Quando não há? Situação nenhuma e a pessoa é assim do mesmo jeito. Como não há situação nenhuma? Quando não há. E a pessoa é assim como? Do jeito que você falou. Rancoroso? Não, fica procurando meios. Isso, então, são mecanismos de fuga ainda que a meia vagueia. A pessoa não consegue ter foco de nada. Uma pessoa que não consegue ter foco é uma pessoa que vai sentar na faculdade, vai sair de lá aprendendo o quê? Nada. É igual quem fuma maconha. Quem fuma maconha fica assim. O cérebro não desenvolve. Lá na faculdade, na Universidade Federal de Viçosa, tem um frasco lá com o cérebro de um jovem que fumou maconha dos 12 aos 26 anos, quando ele morreu, que mataram ele. Lá tem o cérebro dele. Tem os dois lados do hemisfério. Um lado está todo parecendo que passou uma lixa nele, um tanto assim mais baixo do que o outro. Fica tudo lesado. E muitas vezes a própria pessoa, as outras pessoas não percebem. Então, esses mecanismos de fuga que a gente arruma também são focos de desatenção. Aí, muitas vezes, precisa ser trabalhado. Se a pessoa é muito disperso, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um terapeuta. Por quê? Porque isso tudo são mecanismos de fuga que a gente consegue criar para a gente fugir da realidade. O que são habilidades socioemocionais? As habilidades socioemocionais podem ser divididas em 3 Cs e 3 Ps. Os 3 Cs: comunicação, colaboração e criatividade. São coisas que nos ajudam demais na nossa rotina de trabalho. No nosso dia a dia, a gente precisa muito
de comunicação é algo hoje extremamente complicado. Por quê? Porque você fala uma coisa e a pessoa quer interpretar aquilo que você fala. Ela tem que interpretar aquilo que você fala e nem sempre ela o faz da forma ideal. Aí você tem que ficar criando artifícios para falar uma coisa para não magoar a pessoa. Hoje em dia ninguém consegue ouvir não. Se você fala não, a pessoa fica triste com você. E você tem que ficar criando artifícios para falar. Então, comunicação hoje é algo extremamente complicado. Eu costumo falar uma coisa: eu sou muito responsável pelo aquilo que eu falo. Aquilo que o outro entende é responsabilidade dele. Não ligo muito não. Não ligo muito não. Entendeu? Então, o que acontece? Eu falei, o outro não entendeu, que ele pergunte: o que você quis dizer com isso? Aí eu vou tentar explicar de forma melhor. E não adianta a pessoa supor: eu acho que ele falou isso, que ele fez isso. Não adianta fazer suposições. Ou a pessoa pergunta claramente, ou ela vai continuar na dúvida. Colaboração. Colaborar para que as coisas aconteçam de forma positiva. E criatividade. Nós temos que tentar ser proativos e produzir coisas positivas na nossa vida. A proatividade, a perseverança e o pensamento crítico. Muitas vezes a gente não consegue ter esse pensamento crítico e a gente não consegue fazer com que a gente enxergue o que nós estamos fazendo para nossa mente vaguear. O tempo todo a gente está fazendo isso. A nossa mente só fica para lá e para cá, vagueando. A gente não consegue prestar atenção 5 minutos em alguma coisa. A gente não consegue. Toda hora a sua mente está vagueando, toda hora você está perdendo o foco. E isso por quê? Porque quem fala muito escuta pouco. E quando você fala e não escuta, você não aprende. Você não consegue desenvolver justamente por isso. Porque você toda hora cria um foco de desatenção. Aí a pessoa não consegue fazer o processo de evolução. O que são competências socioemocionais? Conhecimento, atitude e habilidade. O que é uma competência? De acordo com a definição utilizada pelo BNCC, trata-se de uma mobilização de conhecimentos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Somos seres formados a partir de nossas experiências com valores múltiplos e moldados a partir de contextos únicos. É nossa construção que direciona nossas atitudes, nossas tomadas de decisão e nossas escolhas ao longo da vida. Aí, presta atenção nisso aqui, ó. É a nossa construção que direciona nossas atitudes, nossas tomadas de decisão, nossas escolhas ao longo da vida. Se você não consegue definir seus mapas mentais, se você não consegue escutar, a gente tem 2 ouvidos e uma boca por isso, porque a gente deveria ouvir muito mais do que falar, mas a gente tem uma necessidade de botar a besteira para fora, e a gente não para ouvir. Então toda vez que a gente ouve e reflexiona em cima de algo, a gente começa a direcionar as nossas atitudes e começa a ter tomadas de decisão completamente diferentes daquelas que são habituais na nossa vida. Então, gente, temos que entender que fazer esse processo de transformação vai depender da gente. Quais são as competências socioemocionais? As competências socioemocionais se encaixam no conjunto de habilidades que desenvolvemos para lidar com as nossas emoções durante o desafio cotidiano. Estão ligadas à nossa capacidade de conhecer, conviver e trabalhar e ser. Ao se dedicar ao desenvolvimento dessas habilidades, o que se procura através do gerenciamento das emoções é proporcionar relações sociais saudáveis e investir na busca de soluções sadias para os problemas do dia a dia. A gente costuma ver problema em tudo, principalmente na opinião dos outros. A gente costuma ver problema em tudo.
principalmente naquilo que o outro vai pensar de você, naquilo que o outro vai falar de você. Elas estão ligadas à nossa capacidade de pensar, sentir, decidir e agir. Portanto, variam de indivíduo para indivíduo, sempre considerando a realidade e o contexto de cada um. Isso justifica a preocupação e a necessidade de incluir o desenvolvimento de competências socioemocionais na grade curricular de todas as escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, nós deveríamos ser ensinados desde criança a entender os nossos sentimentos e administrar eles melhor. Eu estava dando treinamento quarta-feira na cidade de Ervalha e eu comecei a estressar o pessoal. Eles estavam fazendo prática e eu falei: vai morrer, você é imbecil, e você não está fazendo nada direito não e tudo. Aí a moça foi e falou: eu não consigo não, saiu. Largou e saiu. É mais fácil você falar que não consegue do que você enfrentar a realidade. É mais fácil você escutar o que o outro está falando sobre você e acreditar no que o outro fala. A quantidade de vezes que eu escuto as pessoas dizerem: eu não faço isso mais porque eu já passei da idade. Não, você está vivo, você não morreu ainda não. E muitas vezes quando a gente fala isso pra gente, é como se a gente estivesse falando assim: não, eu já desisti da vida. Eu estou numa sala, sentado no sofá, com a boca arreganhada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É uma frase de Raul Seixas. Porque quem não tem sonhos, não vive. É igual no treino que a gente fez domingo. A Karina está aqui, estava junto comigo. Na hora que a gente saiu, todo mundo passou na frente, a turma arrumou, a gente pegou o paciente lá diferente, mais pesado, estava muito mais complicado para poder sair do lugar onde a gente estava. A gente fez 2 tentativas para tirar ele. A primeira sem sucesso. Mas nem assim, em hipótese nenhuma, a gente chamou o Léo para poder tirar a gente de lá. Nós 5 lá resolvemos tudo, mas que a gente tirou do lugar onde a gente estava, com toda a dificuldade, a gente levou o nosso paciente que a gente estava socorrendo no meio do mato até o lugar onde estava todo mundo. Quando você é proposto a uma situação, você tem que enfrentá-la. Vocês já devem ter visto uma frase que ela foi criada no meio militar, mas muitas pessoas hoje usam essa frase: missão dada é missão cumprida. Você começa as coisas e termina,